E agora vamos começar a fazer o que nós queremos, tá? Então, agora eu tenho um modelo zerado, é um modelo tridimensional, está com uma condição inicial bacana, e agora eu quero acrescentar gradiente de densidade baroclínico no meu modelo, tá? Bom, quando eu clico aqui, vai aparecer aqui embaixo iluminado esse espaço aqui, modelo sal e temperatura acoplado, tá? Então, vou procurar aqui qual é o modelo que eu tenho, é nenhum, eu não tenho nenhum modelo acoplado, tá? Bom, então eu tenho que criar um modelo, tá? Então vamos aqui, iniciar um modelo aqui, tá? A gente pode ver, eu quero somente sal e temperatura, somente temperatura. Olha, para estuários, a temperatura é, em geral, irrelevante. Ainda mais aqui nos climas tropicais do Brasil. As variações de temperatura costumam ser muito pequenas. E como você tem variação de salinidade grande, e a variação da densidade da água com a salinidade é tipo 30, 40 vezes, 50 vezes maior do que a variação com a temperatura, em geral, a gente só usa sal para estuário, tá? Quem mexe com oceanografia tem que dar importância grande à temperatura, porque a salinidade varia pouco no ambiente oceânico. Você tem salinidades em torno de 34, 36, nessa faixa. Você tem 2 pontos de salinidade, às vezes 1 ponto de salinidade. Varia de 35 para 36, é uma coisa desse tipo. No estuário, varia de 0 a 35. Tá? Eu posso ter, dentro do mesmo modelo, eu vou ter salinidade 0 no rio e 35 no mar. Então, é uma variação muito grande. Eu vou ter, ao longo do meu estuário, gradientes razoáveis de salinidade. Agora, a temperatura ela vai variar 2 graus, 3 graus, e a variação da densidade com temperatura é muito, muito menor do que a variação da densidade com a salinidade. Então, imaginem, no mar, imagina que eu tenho salinidade de 35 e temperatura de 20 graus, tá? Então, eu vejo aqui a massa específica. Agora, eu vou variar, vou deixar a temperatura 20 e vou variar a salinidade de 35 para 30. Então, eu variei 5 unidades de salinidade. A densidade variou praticamente 5 unidades de densidade. Passou de 1024, quase 1025, para 1020. Tá? Vou voltar aqui para 35. Então, vejam bem, aqui é 1020, eu volto para 35, isso aqui quase variou 5 vezes, tá? Agora eu vou variar. Então, variação de 5 unidades de salinidade ao longo do estuário, vocês vão ter com frequência. Agora, variação de 5 unidades de temperatura num estuário é difícil acontecer. Vamos ver aqui se eu pusesse a temperatura para 15 graus, tá? Cara, para 15 graus, variou 1. Variou 1. Eu variei 5 unidades e variou 1. Tá? Então, a variação com salinidade ela é muito maior do que a variação com temperatura. Tá? Então, se eu puser, por exemplo, salinidade 10, vai para 1007. Se eu puser a temperatura de 15 para 20, vai para 1005,8. Quer dizer, 5 graus de temperatura, normalmente, é um valor bem grande no estuário, tá? E você vê que varia muito, muito menos do que com a salinidade. Então, é por isso que, normalmente, considerando todas as incertezas, todas as dificuldades de dados e tudo isso, é quase uma perfumaria você ficar se preocupando com temperatura em estuário, tá? É muito mais interessante vocês trabalhar com salinidade. Mas vamos botar os dois, só para a gente ver como faz, ok? Muito bom. Então, se eu quiser botar um modelo de temperatura e sal, quando eu clico aqui, então, relembrando os passos, eu marquei aqui que eu queria colocar gradiente de densidade baroclínico,
esse item aqui, modelo de sal e temperatura acoplado, ficou aberto, e eu então tenho que escolher o modelo. Ora, cliquei aqui para escolher, não tem nenhum. Então, eu cliquei no mais para poder criar um modelo. Aí apareceu esse diálogo aqui, tá? Dizendo que eu posso escolher, então, um modelo só de temperatura ou só de sal, ou ambos, temperatura e sal. Vou escolher esse. Então, agora o Cis Bahia está construindo um modelo de qualidade de água, só com salinidade e temperatura. Modelos de qualidade de água tem vários modos de operação. Então, esse modelo eu vou dar um nome para ele, vamos chamar de salinidade e temperatura para Bahia Mano. Tá? Bahia Mano. Salinidade e temperatura para Bahia Mano. Ok. Muito bom. Ele está perguntando se eu quero copiar as estações do modelo hidrodinâmico. Sim, quero copiar. Então, já botou aqui nos resultados todas as estações. Ok? Bom, nos parâmetros do modelo, eu não preciso especificar qual é o modelo hidrodinâmico, porque esse modelo está acoplado com esse modelo hidrodinâmico. Ele está acoplado. Tá? O que eu preciso definir aqui na parte da modelagem é qual é o tempo inicial que eu vou começar esse modelo, qual é o tempo final, etc. Então, digamos que eu quero fazer um modelo desde o início, né? Do tempo 0 até o tempo 2635 e 200, e o passo de tempo desse modelo ele pode ser maior do que o hidrodinâmico. Aqui no hidrodinâmico, o passo de tempo é 200 segundos. Nesse daqui, eu posso colocar com folga 450. Aliás, vou botar, depende do tempo que eu vou gravar, vou botar 400 segundos, o dobro. Tá? Por que isso? Porque nos resultados aqui do hidrodinâmico, tá, eu tenho gravação de 2.400 e 1.200. Eu vou querer fazer semelhante nisso daqui, então eu tenho que botar um passo de tempo que seja um divisor comum. Ele não pode ser uma coisa que não divide. Se eu puser 400, ele vai dividir direitinho, tá? E esse daqui eu vou chamar de, o nome do diretório, eu vou chamar de SIT, tá? Bahia Mano. SIT, salinidade e temperatura da Bahia Mano, é o nome do meu diretório, tá? Bom, várias coisas do modelo de qualidade de água são iguais à do modelo de transporte euleriano que nós vimos. Então, a parte de dispersão turbulenta, número de Peclet, tudo isso é igual, absolutamente igual. Ele é um modelo de transporte euleriano, só que, ao invés de ser para substância qualquer, ele é para substâncias e propriedades pré-definidas. O termo técnico correto é dizer para grandezas escalares pré-definidas. O modelo euleriano, de transporte euleriano genérico, é para grandeza, é para fazer o transporte de grandezas escalares em geral. Tá? O modelo de qualidade de água é para fazer o transporte de grandezas escalares específicas, definidas, pré-definidas no modelo. Você não pode querer fazer coisas que não estão já especificadas. Então, você tem as substâncias pré-definidas, né? Os escalares pré-definidos.